Boa tarde, Camila. Estou aqui para responder a tua questão 1, certo, de língua portuguesa. Interpretação de texto sobre um texto do Padre Antônio de Vieira criticando uma forma de fazer sermão da época dele. Então eu vou ler aqui o texto contigo e eu vou dissecando aos poucos ele, tá bom? Vamos lá. O pregar há de ser como quem semeia. Ou seja, ele diz que o pregar tem que ser como o semear. E não como quem ladrilha ou azuleja. O que ele quer dizer com isso? Que semear, você precisa esperar, você precisa ter paciência, você precisa ter cuidado. E enquanto ladrilhar ou azulejar, nesse caso, seria algo já pré-feito, uma fórmula pronta para fazer o pregar, certo? Porque quando você ladrilha ou azuleja alguma coisa, você tem sempre aquela mesma forma, aquela mesma métrica, entende? Ordenado, mas como as estrelas. Todas as estrelas estão por sua ordem, ou seja, elas existem, elas não foram planejadas dessa forma, mas elas estão lá. Mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça louvor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Xadrez aqui vai ser a palavra-chave, né? Que é a palavra que está no comando da questão. Então, o que ele quer dizer com esse xadrez? É algo pensado, algo metrificado, algo que tem essa fórmula pronta, né? O xadrez você tem que pensar meticulosamente para fazer cada movimento. E ele diz que Deus não fez o céu dessa forma, ele não fez tudo metrificado. Ele fez do jeito que era para ser, cada um com a sua forma, o seu jeito de existir. Enquanto os pregadores estão fazendo um sermão com o xadrez de palavras. Eles estão fazendo nessa fórmula. Então, o que o Padre Antônio Vieira está dizendo aqui é que esses pregadores não estão pregando da forma que Deus quer. Pode-se dizer dessa forma. Se de uma parte há de se estar branco, da outra há de se estar negro. Se de uma parte está do dia, da outra há de se estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver no sermão duas palavras em paz. O que ele quer dizer aqui? Que sempre, em todos os sermões dessa época, praticamente, os pregadores eles sempre falavam nesses extremos, o dia e a noite, a luz e a sombra, o bem e o mal. Mas por que no sermão não pode só ter duas palavras boas, duas coisas boas? Pregar a paz, pregar o amor, entende? É isso que o padre quer dizer nesse trecho do texto dele. Todos hão de estar sempre em fronteira como o seu contrário? Aqui ele questiona isso que eu acabei de explicar, né? Aprendamos do céu o estilo da disposição e também das palavras. Vamos aqui para o código, para a sentença, certo? No texto, Vieira critica um certo estilo de fazer sermão que era comum na arte de pregar dos padres dominicanos da época. O uso da palavra xadrez tem o objetivo de defender a ordenação das ideias em um sermão. Pelo contrário, né? Ele fala que o sermão ele não tem que ser ordenado, não tem que ser formulado anteriormente. Fazer alusão metafórica a um tipo de tecido, não tem nada a ver sobre tecido, né? Comparar o sermão de certos pregadores a uma verdadeira prisão. Não, ele não diz que os pregadores estão presos ou que eles estão pregando de uma forma presa. Eles falam que os pregadores eles estão metrificando, né? Estão pré-fazendo, digamos assim, sua pregação, né? Aí vem a letra D aqui, que é a que você colocou, e a letra E, que é a correta. A letra D, ela diz, mostrar que o xadrez se assemelha a semear. Não, pelo contrário. No começo você pode dizer que ele diz que o pregar há de ser como quem semeia, ou seja, o pregar está semelhante ao semear. Mas embaixo ele diz que está errado usar a pregação como um xadrez de palavras. Então, ao contrário, aqui ele diz que o pregar tem que ser semelhante a semear, e aqui ele diz que o pregar tem que ser oposto ao xadrez. Então, dizer que o xadrez se assemelha a semear está correto, é o contrário. Mas eu entendo o porquê que você se equivocou aqui. É realmente um jogo de palavras muito bom, até porque é uma linguagem um pouco difícil do padre. E a letra que seria correta, que é criticar a preocupação com a simetria do sermão. Exatamente o que eu te disse sobre todo o texto. Ele está criticando os padres e os pregadores, né, que metrificam esse sermão, que fazem dele uma simetria, que tem que ser sempre o bem
ou o mal, tem que ser sempre a luz ou a sombra, os dois tem que estar lá, um contraste, e não duas coisas boas, ou duas coisas ruins, aqui, né? Então, eu espero que tu tenha entendido. Muito obrigado por mandar tua dúvida. Caso não tenha entendido, pode mandar ela novamente, que com certeza alguém vai te responder. Muito obrigado, Camila.